Paz de Cristo, sejam bem-vindos ao canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Antes de citar o tema do vídeo e abordar o assunto, quero comunicar a você que a partir de hoje o canal Paulo César Ferreira se chamará Bíblia em Foco, pois o maior intuito desse canal é propagar a palavra do Senhor e levar as pessoas a ter um relacionamento melhor com Deus e com o próximo. Amados irmãos, o tema do vídeo foi sugerido pelo meu querido amigo e irmão Fernando, e você também tem total liberdade de deixar a sua sugestão. O tema do vídeo é o seguinte: Deus se arrepende? Para isto, irei ler dois textos, irei trazer uma rápida abordagem sobre o assunto, e peço a você que está assistindo esse vídeo, que se porventura não for inscrito no canal, nos ajude, se inscreva, ative as notificações para se manter informado sobre tudo que postamos, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe, para que a plataforma do YouTube entenda que nosso material é algo proveitoso e possa compartilhar com mais pessoas, e assim todos venham a conhecer a palavra do Senhor. E também rogo em meu favor as vossas orações. Então vamos ler dois pequenos textos que são muito debatidos, textos polêmicos para alguns, e trazer uma explicação à luz das Sagradas Escrituras. Em primeiro lugar, eu quero ler em Gênesis. Abra sua Bíblia, como eu estou com a minha Bíblia aqui aberta em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 6, verso 6, que diz: Então arrependeu-se o Senhor de haver ter feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração a partilhar. Então arrependeu-se o Senhor. Está dizendo aqui que Deus se arrepende. Vamos para outro texto muito citado. 1 Samuel capítulo 15, verso 11. 1 Samuel capítulo 15, verso 11, que diz: Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de seguir e não me executou minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. A parte A: Arrependo-me de haver ter posto Saul como rei. Amados irmãos, Deus se arrepende? Então vamos lá. Eu irei citar 3 versículos bíblicos, 3 referências bíblicas. Também, além de citar, irei trazer aqui uma rápida explicação sobre este assunto que eu creio que irá vos ajudar. Apenas 3 verdades principais que você deve saber para quando alguém vir te confrontar. O primeiro texto fala de um atributo maravilhoso de Deus, que é a imutabilidade. Está em Malaquias, capítulo 3, verso 6. Malaquias, capítulo 3, verso 6. A parte A que diz: Porque eu, o Senhor, não mudo. A continuação do texto diz: Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. A parte A: Porque eu, o Senhor, não mudo. Muito se fala sobre a onipotência de Deus, a onisciência, sobre a sua onipresença, sobre o seu amor, sobre a sua benignidade, mas também Deus ele é imutável, ou seja, ele não muda. Vamos para Tiago, capítulo 1, verso 17. Tiago, capítulo 1, verso 17, que diz: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. A parte final: em que não há mudança nem sombra de variação. Agora, Números, capítulo 23, verso 19. Números, capítulo 23, verso 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Guarda essa palavra. Porventura diria ele, não faria, ou falaria, então não o confirmaria. Então em Malaquias 3,6 diz que Deus não muda, na parte A do texto. Tiago 1,17 na parte final diz que em Deus não há mudança, nem sombra de variação. E em Números 23,19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Irmãos, se Deus não há mudança, se Deus não há mudança nem sombra de variação, se Deus é imutável, se ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque Gênesis 6,6 diz que arrependeu-se o Senhor. E em 1 Samuel 15,11 diz que ele se arrependeu de ter posto Saul como rei. Amados irmãos, você deve saber essas 3 verdades principais. Em primeiro lugar, aqui existe um emprego de uma linguagem antropomórfica. O que é isso? O antropomorfismo é características humanas que se atribuem a divindades para que você possa compreender. Por exemplo, no caso aqui do arrependimento, usou uma atitude humana, um arrependimento, para que você pudesse ter uma compreensão acerca de uma atitude divina que, no decorrer da explicação, você vai entender. Então, isso é um emprego de uma linguagem antropomórfica. Estude um pouco sobre antropomorfismo. Segundo, não desmerece essa expressão, nem contradiz as declarações bíblicas que atestam a imutabilidade divina, conforme citamos Números 23,19, Tiago 1,17 e Malaquias 3,6. Tem pessoas que desclassificam
Essas três referências que são citadas, baseando-se em comparação com as duas, que é Gênesis 6:6 e 1 Samuel 15:11. Então, em primeiro lugar, é o emprego de uma linguagem antropomórfica. Segundo, não desmerece nem contradiz as declarações bíblicas que atestam a imutabilidade divina. E terceiro, a expressão arrepende-te. O que de fato significa, irmão Paulo César? Vamos lá. Em seu sentido real, a expressão arrependeu-se ou arrepende-te significa mudar de atitude. Veja só, o procedimento de Deus para com o homem que peca é necessariamente diferente da sua posição que ele toma em relação à pessoa que lhe obedece. Repito, o procedimento de Deus para com o homem que peca é necessariamente diferente da posição que o Senhor toma em relação à pessoa que lhe obedece. Então essa expressão arrependeu-se o Senhor significa que Deus mudou de atitude em relação ao procedimento humano. É isso que significa na sua total significância, podemos usar essa expressão. Não quer dizer que Deus se arrependa como eu me arrependo, ou como você, pois lá em Números 23:19, a parte A diz que Deus não é homem, ou seja, a teologia, né, usa a linguagem antropomórfica para dar algumas características humanas para que você possa compreender um pouco melhor as atitudes divinas, e isso facilita por um lado, por outro gera algumas contradições, algumas perturbações como esta, onde as pessoas acreditam que Deus se arrepende. Deus se arrepende? Não, como ser humano não. Mas quando usa essa expressão na Bíblia Sagrada, significa que ele mudou de atitude. Espero ter ajudado você a reler os textos que eu citei, Malaquias 3:6, Tiago 1:17, Números 23:19, e lembre-se disto, é o emprego de uma linguagem antropomórfica, não contradiz nem desmerece as declarações bíblicas que atestam que Deus é imutável, e a expressão arrepende-te, nesse sentido, significa mudar de atitude. Amados irmãos, agradeço a você por ter me ajudado em oração, por estar assistindo nossos conteúdos. Todos sabem de qual é salteado que não busco fins lucrativos, nem projeção ministerial, e sim pregar a palavra do Senhor. Nos ajude compartilhando esse material e orando em nosso favor. E lembrando, nosso canal agora se chama Bíblia em Foco. Um forte abraço, meus irmãos, que Deus vos abençoe.